nós precisamos falar propriamente da intercessão. Sabemos que a intercessão é uma forma de oração, assim como as súplicas e assim como ações de graças. Precisamos então aprofundar um pouco nesse aspecto, nesse ponto que diz respeito à intercessão. Precisamos lembrar que Jesus foi o maior intercessor da história da humanidade. Ele intercedeu por nós. Ele foi o intercessor e se colocou no nosso lugar. Ele intercede por cada um de nós diante do Pai. A palavra de Deus nos diz que há somente um mediador ou intercessor entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Jesus é um intercessor. Então, vamos entender um pouco sobre esse assunto, sobre intercessão. Então, o que é intercessão? Intercessão é falar a alguém em favor de outra pessoa, pedir em favor de alguém. Isso é intercessão. Então, vejam, quando nós apresentamos diante do Senhor súplicas, nós estamos orando e pedindo algo com urgência, esse algo a nosso favor. Quando nós oramos e apresentamos gratidão a Deus, estamos agradecendo por tudo que Ele fez, nós estamos apresentando ações de graças. Quando nós vamos interceder por alguém, nós estamos orando, só que dessa vez não estamos orando por nós mesmos, nem estamos agradecendo por algo que Deus fez, porque a intercessão é uma forma de orar por outra pessoa. Isso é intercessão. Intercessão é orar, falar com Deus em favor de outra pessoa. O intercessor é aquele que está no meio. O intercessor é aquele que defende uma causa, é aquele que advoga por outra pessoa, é aquele que pede por outra pessoa. Então, quando você vai orar em favor de alguém, então, tecnicamente, você vai interceder, você vai pedir a bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa. Você vai entrar na presença de Deus e vai pedir: Senhor, abençoe esta pessoa. Isso é intercessão. Nós precisamos conhecer intercessão, saber do poder da intercessão. Então, em Romanos também, Romanos capítulo 8, versículo 34, diz que Cristo intercede por nós. Então, como disse no início, Jesus é o maior intercessor. Romanos capítulo 8, versículo 34. Então, Jesus está como exemplo. Ele é o intercessor e cada um de nós precisa exercer a intercessão. Está claro que a intercessão é uma espécie de oração, ou seja, uma forma específica de falar com Deus, só que nesse caso em favor de uma outra pessoa. Agora, nós precisamos contextualizar as nossas orações. Nós precisamos conhecer um pouco do mundo espiritual. Nós precisamos entender um pouco do funcionamento do reino de Deus. Porque vejam, quando nós falamos de oração, ou seja, quando nós falamos com Deus, nós não estamos falando com Deus no campo físico. Nós estamos falando com Deus no campo espiritual. Então nós precisamos entender esse contexto. As nossas orações, sejam súplicas, pedidos, sejam ações de graças, gratidão apresentada diante de Deus, ou a intercessão, a oração feita diante do Senhor em favor de alguém, essas modalidades de oração, elas acontecem num campo espiritual, no mundo espiritual, no reino de Deus. As nossas orações, elas sobem e passam nas regiões celestiais. Você está na terra, mas quando você ora, a sua oração sobe e ela passa pelas regiões celestiais, ela passa a atuar no campo espiritual e chega diante do Senhor.
Então, contudo, antes de aprofundarmos no tema intercessão, precisamos tratar dos princípios da oração em sentido amplo. Então, precisamos entender de forma genérica o que é a oração e precisamos conhecer em que campo a nossa oração ela está sendo propagada. E aí nós precisamos entender um conceito muito importante, que é o seguinte conceito: um rei, um reino e uma família real. Quem gosta muito de trabalhar com essa... Na verdade, essa frase não é minha, essa frase é do Myles Munroe. Ele sempre, quando fala sobre oração, ele fala disso. Ele fala, olha, oração, nós precisamos entender a oração num contexto de um rei, um reino e uma família real. Então, entendam, quando nós oramos, as nossas orações, elas estão no campo espiritual, as nossas orações estão nas regiões celestiais. Pense nisso, você orou, a sua oração subiu. A sua oração está numa seara espiritual, numa região espiritual. A sua oração está nas regiões celestiais, chegando diante do Senhor. Então existe um reino espiritual. A Bíblia fala do reino de Deus. A Bíblia fala do reino dos céus. Então nós precisamos entender que esse reino de Deus, ele possui um rei e, além de possuir um rei, ele possui também uma família real. Então, imaginemos isso. Um reino, esse reino tem um rei e nesse reino há uma família real. Então, quando oramos, precisamos entender que a nossa oração está se manifestando em um reino que possui um rei, ok? E possui uma família real. E nós vamos, então, tratar de cada ponto desse. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o rei desse reino, vamos falar sobre o próprio reino, sobre o funcionamento do reino, e vamos falar também sobre a família real. Na verdade, na próxima aula vamos começar a falar sobre esses três elementos e especificamente sobre o rei, porque esse reino onde nós oramos tem um rei. Então, na próxima aula trataremos desse assunto.